Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Em 1959, em uma região remota dos Montes Urais, na União Soviética, um grupo de jovens esquiadores e alpinistas desapareceu em uma expedição, deixando para trás um mistério que atormenta investigadores e curiosos até hoje. Liderado por Igor Dyatlov, o grupo composto por 9 jovens experientes e preparados, desapareceu em uma noite de inverno em circunstâncias tão estranhas e assustadoras que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. Igor Dyatlov, um jovem de 23 anos, e seu grupo de 8 amigos partiram para uma expedição que deveria consolidar suas habilidades em montanhismo. O objetivo era claro: alcançar o cume da montanha Otorten, passando pela traiçoeira região conhecida como Colassiaco, ou, na língua dos indígenas Mansi, a Montanha da Morte. Mas o que eles não sabiam é que o verdadeiro horror estava apenas começando. Quando a equipe de resgate encontrou a tenda, a cena era de puro horror e confusão. Os destroços revelavam que algo inexplicável havia acontecido naquela noite gelada. A tenda estava parcialmente soterrada pela neve e rasgada de dentro para fora, como se os alpinistas tivessem tentado escapar de algo aterrorizante, e às pressas. Os esquiadores, acostumados com o frio e os perigos, sabiam o risco de abandonar suas proteções em plena noite, mas, ainda assim, algo os forçou a deixar o abrigo sem roupas apropriadas para a temperatura brutal de menos 30 graus Celsius. As pegadas deixavam um rastro peculiar. Todas apontavam para a floresta próxima, mas os alpinistas pareciam caminhar, não correr, como se estivessem sob uma influência estranha ou letárgica. A caminhada terminou abruptamente junto a uma árvore solitária, onde uma fogueira apagada e os corpos de 2 dos alpinistas foram encontrados. Descalços e vestindo apenas roupas íntimas, eles pareciam estar tentando se aquecer, como se esperassem por algo ou alguém. Conforme os dias passaram, o resgate encontrou os corpos dos outros integrantes, mas a descoberta só aumentou o mistério. 2 dos alpinistas foram achados próximos à fogueira apagada, congelados na neve. Outros 3 estavam mais afastados, deitados ao longo do caminho de volta à tenda, como se tentassem retornar desesperadamente para o único abrigo seguro que conheciam. Mas os corpos mais perturbadores foram encontrados a centenas de metros da tenda, em uma ravina escondida. Esses 4 integrantes do grupo apresentavam lesões terríveis, fraturas no crânio e nas costelas, mas sem sinais de ferimentos externos. Um mistério ainda mais profundo, pois os médicos que examinaram os corpos afirmaram que as lesões eram semelhantes às causadas por uma força intensa, como um impacto de carro. Como isso seria possível ali, no desolado e silencioso Passo Dyatlov? Entre os corpos, algumas peculiaridades eram ainda mais bizarras. Um deles estava sem a língua, e os olhos de outro foram removidos. Estes não eram danos causados apenas pelo ambiente. Algo ou alguém havia deixado essas marcas de forma intencional ou sobrenatural, como se uma presença desconhecida estivesse observando-os durante as últimas horas de vida. A investigação inicial concluiu que uma avalanche poderia ter sido responsável, mas essa teoria logo foi contestada. Não havia névoa suficiente para justificar o desastre e a tenda não estava soterrada. Além disso, os corpos não apresentavam um padrão típico de lesões de vítimas de avalanche. O que teria acontecido, então? Em busca de respostas, outras hipóteses foram levantadas. Uma das teorias sugere um fenômeno conhecido como vento catabático, um vento forte e gelado que desce das montanhas em rajadas assustadoras. Este vento pode provocar um pânico irracional, levando as pessoas a fugirem em desespero. No entanto, mesmo esta teoria não explica as lesões, nem os estranhos detalhes dos corpos mutilados. Outro grupo de investigadores aponta para algo ainda mais perturbador. Naquela noite, luzes foram vistas no céu por outros exploradores na região. Esses relatos sugerem uma presença extraterrestre, ou até mesmo experimentos secretos do governo soviético com armas militares, talvez capazes de gerar ondas de choque mortais e desorientadoras. E, para os que acreditam em lendas, há ainda o mito do Yeti. Pegadas grandes e estranhas foram encontradas próximo ao acampamento,
alimentando a especulação de que o grupo encontrou uma criatura selvagem. Mas será possível que um ser dessas proporções pudesse deixar lesões tão específicas? A teoria nunca foi provada, mas existe como uma das hipóteses mais comentadas. Por último, alguns falam de forças sobrenaturais ligadas ao próprio local. Para os povos Mansi, a Montanha da Morte sempre foi um local de respeito e temor, um lugar proibido para os vivos. Talvez, ao desafiar essas fronteiras, o grupo tenha despertado algo que deveria permanecer adormecido. A cada nova teoria, as perguntas parecem se multiplicar. O que realmente aconteceu naquela noite em 1959? O caso foi reaberto várias vezes, e cada investigação adiciona mais peças a um quebra-cabeça que parece impossível de resolver. O desfecho permanece fora de alcance, como uma sombra nas montanhas cobertas de neve, guardada por um silêncio eterno que só os mortos conhecem. Seria a resposta algo simples, ou estamos diante de um segredo que a própria natureza se recusa a revelar? Até hoje, o Passo de Atlov guarda suas respostas no gelo, como uma lembrança de que nem todos os mistérios devem ser resolvidos. Alguns acreditam que os 9 alpinistas se depararam com algo que não poderiam compreender, uma força além da compreensão humana, que fez com que deixassem tudo para trás, fugindo em desespero. O vento uivante, o frio cortante e o silêncio mortal dos Montes Urais são testemunho mudo de um segredo sombrio que, talvez, nunca venha à tona. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.